Olá, alunas e alunas da Rede Estadual Baiana, sejam bem-vindos e bem-vindas à continuação da nossa aula sobre estudo da vegetação brasileira. Veremos agora a caatinga brasileira, o único bioma 100% brasileiro. A caatinga brasileira é um bioma adaptado ao nosso clima mais seco. É o clima tropical semiárido, com duas estações bem definidas, com invernos amenos, né? E estações secas que têm a durabilidade de até 9 meses. Então, tem várias, vamos dizer assim, várias subdivisões climáticas dentro da Caatinga. Então, nós temos regiões com estações secas, né, de 3 a 6 meses, e nós temos outras regiões com mais secas, chegando até 9 meses, de 7 a 9 meses sem precipitação. Então, é uma região do Nordeste brasileiro, tá? É a região onde a situação climática influencia muito no bioma, é um bioma adaptado à escassez de chuva. É o bioma que nós chamamos composto por vegetações xerófilas, né? Quais são as características das xerófilas? Raízes profundas, galhos retorcidos, cortiça espessa, folhas decíduas e semidecíduas, né? Folhas também aciculifoliadas, tá? O que são as folhas aciculifoliadas? São folhas pequenas, em forma de agulha. Muitas vezes o vegetal não apresenta nem folhas, as folhas são substituídas por espinhos. Folhagem decídua predominante ou caducifólias. O que são essas folhagens? O vegetal ele perde as folhas na estação mais seca, se adaptando, se preparando para enfrentar longos períodos de estiagem. É um bioma que tem duas fisionomias completamente diferentes. Uma na estação úmida, é um bioma bastante verde, exuberante, com uma boa biodiversidade, tá? Uma fauna diversa, e no período de seca, o bioma muda completamente a sua cor, fica com uma cor mais acinzentado, mais amarelado. Daí vem o nome Caatinga, né? Essa vegetação esbranquiçada, amarelada. A região apresenta solos pedregosos, em alguns momentos solos salinos, tá? É uma região também que, por ter o clima semiárido, apresenta rios temporários, e é uma região extremamente frágil. É a região do Brasil onde nós temos processos de desertificação avançados, tá? Justamente pelo desmatamento e pela quebra desse ciclo de vida na Caatinga. Então, a vegetação da Caatinga, ela nesse ciclo de perda de folhas, depois rebrotamento da folhagem, perda de folhagem, o que ocorre anualmente, essa perda de folhagem gera nutrientes, matéria orgânica para o solo. Quando as árvores estão ali, os arbustos da Caatinga, as árvores estão ali esverdeadas, exuberantes, dando frutos, atraem a fauna de animais, aves, que levam sementes, às vezes morrem no local, depositam suas fezes. Isso tudo faz com que produza matéria orgânica e nutrientes para o solo e possibilite o rebrotamento. Mas é uma área que, por desconhecimento do homem, ela foi muito impactada. Foi uma região que sofreu muito com desmatamento. E esse desmatamento tem possibilitado com que avance o processo de desertificação. Podemos observar nessa imagem ao lado o tipo do solo, pedregoso, pouca matéria orgânica, a vegetação no período de seca, completamente sem as folhas, aquela coloração acinzentada, amarelada da Caatinga. Aqui abaixo nós já temos uma área que tem um pouco mais de umidade, e aí muda completamente o visual da vegetação. Outra imagem que chama atenção aqui é a imagem da pecuária, né? A criação de caprinos na região. Isso é muito forte, né? Até porque
devido à escassez de pastagens, fica muito difícil criar o gado, né? Então, os caprinos, a cabra, dá o leite, gera carne, proteína. Então, é muito comum na região a pecuária, né, desenvolver os caprinos, tá? Também é interessante destacar que é uma região onde predominam aí, né, em algumas partes da Caatinga, a agricultura de subsistência, pequenas propriedades, tá? Mas também nós encontramos agricultura do tipo de exportação, com projetos bem interessantes de fruticultura irrigada, né, próximo a Juazeiro, por exemplo, né, na cidade, a região de Barras, na Bahia, também nós temos uma sojicultura irrigada. Então, a Caatinga ela vem sofrendo com o avanço da agricultura também e com os processos de irrigação. Tem que chamar a atenção que a irrigação na Caatinga tem que ser feita com muito cuidado, né? Não pode ser um processo, né? Não é só jogar água abundantemente, porque às vezes o indivíduo pensa que o solo, por estar seco, a vegetal, a planta está seca, a gente tem que adicionar bastante água. Não, porque a taxa de evaporação fica muito alta e o solo na região já tem uma taxa de salinidade elevada. E quando há um procedimento de se jogar muita água no solo, isso pode promover, acelerar a salinização do solo, porque quando há evaporação, evapora somente o H2O e os sais ficam no solo. Então tem que ter bastante cuidado. Alguns projetos de irrigação tiram água do subsolo e a água do subsolo naquela região já é um pouco saloba, né? Então tem que tomar bastante cuidado nessa região da Caatinga. Como já tinha citado anteriormente, é a região do país que tem processos de desertificação avançada. Lembrando que a desertificação é causada por processos antrópicos, né? Então, nessa foto aqui ao lado, nós podemos perceber uma região que está bem degradada, né? Praticamente irreversível aqui esse processo de irrigação, de desertificação. Nem com a irrigação se resolve assim tão fácil. A região mais afetada pela desertificação na Caatinga é a região no estado do Piauí. Tem processo de desertificação bastante avançado nessa localidade, nesse estado. Além da Caatinga, nessa aula agora nós vamos ver também 2 biomas um pouco menores, né, mas que também são bastante importantes, principalmente quando nós falamos do Pantanal. Então, o Pantanal Mato-Grossense é uma região de proteção ambiental, né, é considerado por alguns uma porção do Chaco sul-americano, é a área de planícies no Brasil, ali no Brasil Central, né, pegando estados do Mato Grosso do Sul, é uma região de planícies para onde há uma drenagem, né, de alguns rios e esses rios transbordam naquela região no período de cheia, promovendo o alagamento, né, da região, daí o nome Pantanal, né, lembrando a ideia de pântano. Então é uma área um bioma que ocupa cerca de 150 mil quilômetros quadrados, dos quais 100 mil quilômetros alagam. Ficam apenas 50 mil quilômetros de terra emersas, né, que não são alagadas. É uma região curiosa, porque quando ocorrem as cheias, mexe com a dinâmica econômica ali, é muito comum a pecuária. Então, há uma dinâmica de levar o gado para propriedades com terrenos mais elevados, com essas terras que não alagam, né, no período de cheias, e depois, quando há o período de seca, esse gado é trazido para as terras baixas novamente, para as pastagens das terras baixas, né? A vegetação é um mosaico exuberante, né? Então, como é uma área de solo com solos bastante úmidos, a região que alaga durante boa parte do ano, então nós temos próximo aos rios, próximo aos lagos que se formam, né, na região do Pantanal. Os lagos se formam da seguinte maneira: o rio transborda e depois, quando ele recua, parte da água fica acumulada, retida em alguns lagos, né? Esses lagos são chamados de chariês, né, pela população local. Então, nós vamos ter características de vegetação nas partes mais secas,
algumas características do cerrado, aparecendo algumas áreas de campos, de gramíneas, né? Mas nós vamos ter outras áreas de vegetação mais densa, principalmente próximo aos rios, nas matas ciliares. Então, é um mosaico de vegetações bastante exuberante, com uma fauna também bastante diversa. Tá? Nesse mapa, podemos ver a área que abrange o Pantanal, né? Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, tá? Na área de fronteira ali com o Paraguai, com a Bolívia. Observamos também uma série de rios drenando para o interior do Brasil. Isso aqui gera uma curiosidade, porque nós sempre falamos que no Brasil os rios são exorreicos, as bacias hidrográficas são exorreicas, ou seja, bacias hidrográficas exorreicas, elas desaguam no oceano. Observando aqui, dá a impressão que ele vai desaguar no interior do Brasil. Só que esses rios eles vão confluir aqui e depois eles vão desaguar mais ao sul, né, lá na Bacia Platina, e vai sair pelo Rio da Plata de encontro ao Oceano Atlântico novamente. Tá? Então, a região de solos hidromórficos em algumas partes, nós observamos aqui a região, né, como fica alagado, como os lagos se formam, né, os chariês, né, as lagoas do Pantanal. É uma região, por ter o relevo aplanado, né, relevo de planícies e rebaixados, os rios, eles são rios sinuosos, né, são rios meandrantes. Muitas vezes isso facilita com que ele transborde e alague uma área, uma vasta área, né? Observamos que próximo a essas áreas, né, dos lagos, as margens dos rios, nós temos uma situação mesmo até de floresta. As matas ciliares chegam a formar aí um dossel fechado também, né? E observamos aqui que se formam também algumas áreas de arbustos, gramíneas, árvores passadas, uma vegetação mais aberta nessa foto aqui a gente consegue ver. Por isso que a gente fala que é um mosaico de vegetações também, tá? Assim como é o Cerrado brasileiro. Um outro bioma que nós temos no Brasil, que abrange uma área pequena, mas que nem por isso deixa de ser importante, são as araucárias, né? A mata de araucária ela ocorre lá no estado do Paraná, principalmente, né? Um pedacinho de Santa Catarina. As matas de araucária elas já ocuparam uma área muito maior no momento de era glacial, em que ondas de frio chegavam até o sudeste brasileiro. Então, araucárias, nós encontrávamos ela até mesmo no estado do Rio de Janeiro. Tem ainda nas regiões das serranas do Rio, Petrópolis, Teresópolis, algumas porções aí, alguns vestígios de araucária. A araucária é um tipo de conífera também, não é igual à conífera da floresta boreal, mas também é um tipo de conífera. É considerado um vegetal de madeira mole, né? Mas é um vegetal que tem uma boa fibra para a produção de celulose. Então, por ser considerado um vegetal de madeira mole, fácil de trabalhar, no Brasil ela foi muito explorada. Considerando por porcentagem do que nós tínhamos e nós temos hoje, a araucária foi o bioma mais devastado do Brasil. Só restam da araucária cerca de 0,3%. Né? A araucária ela era chamada de cori pelos nativos, né? pelos povos originários do Brasil. E daí vem o nome de Coritiba. Né? Coritiba era terra de cori. Por isso que a cidade de Curitiba foi construída numa região onde havia muitas araucárias, né? Havia muito desses pinheiros. A araucária também sofreu bastante porque é uma região de solos férteis, um dos solos mais férteis do Brasil, que é a região onde nós temos o solo de terra roxa. Né? Já falamos sobre isso em outras aulas de geologia. É um solo que não é roxo, né? Ele é avermelhado, o nome técnico dele é o latossolo vermelho, né? É um solo de origem vulcânica, mas que ganhou esse apelido de terra roxa porque os italianos chamavam terra rossa e os italianos chamavam de terra roja, os espanhóis chamavam de terra roja. Então, rojo, em espanhol,
vermelho e rossa em italiano, vermelho. Aí acabou que nós, aqui no Brasil, né, apelidamos de terra roxa por não compreender muito bem a língua. Segundo os livros hoje contam, é esse o motivo de nós chamarmos de solo de terra roxa. Ele não tem nada de roxo. Essa imagem ao lado nós podemos ver o aspecto, né? Ele é chamado de conífera, e olhando assim, né, em primeiro momento, a gente não consegue ver, pô, como é a conífera, professor? Cadê o aspecto de cone, né? Que é aquele aspecto feito triangular, né? Como tem as coníferas da floresta boreal, né? Para não acumular a neve, etc. Eu vou mostrar uma imagem já do período de inverno que vocês vão observar que ela ganha, os galhos abaixam quando eles ficam cobertos, pesados de neve. É uma vegetação de árvores de grande porte, né, como vocês podem observar, e também apresentam folhas perenes, agora só que aciculifoliadas, folhas fininhas em forma de agulha. Agora observem a imagem que eu vou mostrar no período de neve, como é que ficam as araucárias. Aqui, ó, nessa imagem, nós já podemos ver essa araucária, olha, com os galhos mais rebaixados, né? Olha o formato de cone aqui começando a aparecer, tá? Então, elas são classificadas como coníferas também, é porque paisagens como essa são raras no sul no Brasil, de uma forma geral, né? Nas Serras Gaúchas, na Serra Catarinense, acontecem algumas nevascas, mas são eventos ambientais aqui no Brasil, para nós, raros. Não é todo ano que ocorre, tá? E mesmo assim não é em todo o sul do Brasil que ocorre. E assim, queridos alunos e alunas da Rede Estadual Baiana, né? Encerramos nossa aula de hoje. Nós falamos da caatinga brasileira, o único bioma 100% brasileiro que só existe no Brasil. Falamos também do Pantanal e da araucária, né? A araucária, que é um tipo de vegetal do tipo conífero, né? Primo próximo, vamos dizer assim, da floresta boreal que nós temos no hemisfério norte. Ficamos por aqui, um abraço a todos do professor Aldo, né? Assistam e qualquer dúvida, entre em contato, né? Vocês que são os meus alunos do estado da Bahia, têm e podem entrar em contato comigo diretamente. Um abraço e bons estudos, galera.